Oi, gente, tudo bem? Olha só, geopolítica e geoeconomia da América Latina, porém agora, gente, ó, aula 48, tudo bem? Então, nessa aula 48, primeira parte, vamos conversar sobre a Colômbia. Você já sabe, né, gente? Eu, Sebastian, sou colombiano, nasci na Colômbia, tá? Vim para cá com 3 anos de idade, já sou naturalizado brasileiro. Mas tem uma coisa legal, gente, que aqui o que eu quero mostrar para vocês de novo é um preâmbulo, um contexto, o que gerou essa grande guerra civil na Colômbia, que é colocada nos vestibulares até hoje. E temos ainda a questão da atualidade, tá? Então, gente, olha só, teremos várias informações nos slides. Não se preocupem com datas, o importante é a construção do contexto para chegar nos dias de hoje. Tudo bem? Vamos lá, gente, ó, primeira parte. Quando a gente conversa da ideia de guerra civil, eu tenho que pensar no antes, o que gerou essa guerra civil, ou seja, antes das famosas Farc. É importante que vocês tenham em mente que na Colômbia a gente basicamente só teve governos voltados à questão mais liberal, à questão mais da direita ali na política. Meus bonitos, nós temos vantagens disso, nós temos desvantagens. No caso colombiano, nós tivemos essa grande desvantagem. Uma grande concentração de terra e de renda. Então, sim, gente, nós tínhamos pessoas bem ricas na Colômbia, mas tínhamos pessoas bem pobres, porque a concentração de renda era muito aflorada. E essa concentração de renda se dava por uma concentração de terras. E pensando na década de 30, gente, em que nós não temos um país industrializado, opa, significa que eu tinha muitas pessoas sem ter o que fazer, ou seja, na verdade, não tinham emprego, não tinham o que fazer porque eu não tinha um trabalho na indústria, na parte urbana. Bom, nós ainda temos o opositor, Jorge Gaitán. Esse opositor não é um cara chamado de esquerda, mas era um opositor a essas medidas de concentração. E o que acontece é que, na verdade, esse cara é assassinado, esse cara é da coalizão. Por que é importante falar do Gaitán? Apenas para vocês verem que, com o assassinato de Jorge Gaitán, nós acabamos tendo uma guerra civil do grupo conservador e o grupo liberal. Repetindo, os dois de direita ainda, tá? Mas é um conservador e o outro liberal. Nesse meio do caminho, gente, entendam que nós temos as ligas camponesas. Professor, o que é uma liga camponesa? Liga camponesa era quando algumas pessoas se juntavam na área rural e tentavam fazer ali a sua fazenda. É como se fosse uma comunidade. Essa era a ideia. Gente, dessa guerra civil que matou muita gente, o exército colombiano falou, chega de guerra, e entrou numa ditadura. Ou seja, uma ditadura que durou pouco tempo, mas ao mesmo tempo proibiu os partidos. Falou, não, pera, acabou a guerra entre vocês, eu vou assumir para dar uma apaziguada na situação e depois eu libero para vocês. Beleza, mas enquanto os militares estavam no poder, uma perseguição muito grande aos agricultores e aos chamados guerrilheiros. Professor, mas quem era o guerrilheiro? O cara das ligas camponesas. Lembra aquela galera mais pobre que começou a morar em comunidade, agora era perseguida? Porque não, você não pode morar em comunidade. Na verdade, ou você é dono da fazenda ou não é. E dono de fazenda é só o cara rico. Então, não. Começou a perseguir esses caras e agora, depois. Saiu da ditadura. E para sair da ditadura foi estabelecido, sim, uma democracia, uma ideia de eleição, mas que os partidos políticos, conservador e liberal, eles iriam trocar o governo. Como assim? Gente, era dinâmico. De repente, o Partido Conservador assumia por 4 anos, depois o liberal, depois o conservador, depois liberal, sucessivamente. Vocês perceberam que não tinha oposição, então? Sem oposição, porque, na verdade, são ainda do mesmo lado ideológico, tá? Perseguição muito forte ao comunismo. Professor, mas por que comunismo? Gente, olha a data. Guerra Fria, tudo bem? Perseguição ao comunismo é porque a política colombiana estava do lado estadunidense. Tá? Estava naquele voltado, ó, a gente tem que perseguir os comunistas estão chegando, e dentro disso, começaram a perseguir cada vez mais as ligas camponesas, que agora a gente vai chamar de repúblicas independentes, que nada mais é do que uma galera que começou a se isolar, principalmente na área da Amazônia, e falou, ó, a gente está morando longe do governo, longe dessa política de perseguição. A gente aqui é autossustentável. A gente aqui vai plantar, a gente vai comer, a gente vai negociar entre nós. Somos quase um país independente. E, obviamente, eles são muito perseguidos,
Porque não, vocês têm que fazer parte, têm que pagar imposto, etc e tal, vocês não são dono da terra. Ok, né? Galera, aí que nós chegamos, em 62 a 66, naquele momento que o Partido Conservador tinha o seu direito de assumir a política, e ele começa uma briga contra essas repúblicas independentes. Por que eu contei tudo isso? Veja um contexto de grande concentração de terra como solução. A população mais pobre falou, tá bom, vou me isolar da política e vou viver o meu caminho. Só que eles sabem, gente, que eles estão sendo perseguidos. Então eles se armam. Opa, eu preciso me defender. E aí nisso também são chamados de guerrilheiros. Professor, eles são comunistas, socialistas? Sim. Eles têm preceitos socialistas e comunistas. Eles não se declaravam como tal, mas eles sim tinham a ideia de mais igualdade, governo mais autoritário, sem liberdade de expressão, entre outros. Galera, em 64, mais precisamente 27/5/64, a Operação Marquetália, que nada mais é Marquetália do que uma república independente, a maior república independente da Colômbia. Lembrem, assentamentos de pessoas na área rural. E o governo colombiano resolve, vamos acabar com essa república, porque a partir daí a gente consegue acabar com qualquer outra. Pronto. Só que não foi negociado. Mandaram exército, gente, 16 mil soldados, 10 aviões, tecnologia de ponta. Isso não era colombiano, estadunidense. Gente, o que eles imaginavam, que eles iriam vencer Marquetália em um dia, a luta demorou 4 meses. Mostrando a força de quem estava nessa república independente. Bom, é claro que depois de 4 meses, gente, a república de Marquetália acabou ruindo, ou seja, o exército colombiano venceu essa batalha. E por que é importante isso? Porque é aí que se celebra o nascimento das Farc. Porque os fugidos da Marquetália falaram, olha, significa que o governo não vai deixar a gente em paz, o governo não vai permitir que a gente faça o que a gente imaginava que era melhor, ou seja, nós precisamos nos armar para poder fazer uma revolução. E aí que nasce as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, Exército do Povo. Sim, preceitos socialistas, preceitos comunistas, mas vejam, são de camponeses, que lutam pela reforma agrária. Mas aqui não é uma luta política por enquanto, tá? É uma luta armada. Tudo bem? Eles imaginam que não existe conversa com o governo. Existe o quê? Uma luta, vamos vencer. Só que, gente, é nesse contexto da década de 60, 64, que não é só a galera da área rural que está insatisfeita. Ela também fala, não, peraí, eu tenho outros lugares, que tipo na parte urbana eu também não concordo com o governo. E vão surgindo, gente, vários grupos revolucionários. Um outro famoso é esse, ELN, Exército da Libertação Nacional. Ele não é feito por camponeses, é por urbanos, estudantes, lutam pelo fim da desigualdade. Então, gente, a insatisfação popular, diferente a outros países, aqui gerou vários grupos revolucionários. Sim, de parte da esquerda, socialista, comunista. Mas agora vejam que, na verdade, era a população querendo que acabasse aquele status quo que eu tinha na questão política. Legal. Gente, na década de 70 e 80, o que acontece? O governo, ele não tem uma grande popularidade, ou seja, não tem grande apoio popular, e esses grupos que vão combatendo o governo colombiano, eles vão ganhando poder e popularidade, ou seja, o Estado fica muito fraco. E o Estado, tão focado em combater essas guerrilhas, ele esquece de outros preceitos. Um deles é a questão do narcotráfico. E aqui é importante. A FARC-ELN e outros não começaram sendo grupos narcotraficantes. Mas, com o Estado muito fraco e uma guerra civil já se impondo na Colômbia, galera, os narcotraficantes estrangeiros, estadunidenses, europeus, encontraram o local que eles poderiam se situar. Lembrando ainda que a plantação de coca nos países andinos, ela é legalizada. É claro que, gente, a confecção da cocaína é outra coisa, tá? Mas eles viram facilidade e entraram na Colômbia. Então, pronto, nós temos agora o narcotráfico. E aí surge cartel de Medellín, cartel de Cali. Gente, vocês vão lembrar muito bem, tá? Aqui nós temos o Pablito Escobar. Não é o nosso Pablito, hein? Não vão confundir. Pablito Escobar, gente, aqui que nós temos da série Narcos e aqui o real Pablito Escobar. Galera, esses caras não eram das Farc, não eram da ELN. Eles eram narcotraficantes, completamente criminosos. Mas nós também temos a Farc, entre outros, precisando de dinheiro
para poder financiar a sua luta. E eles começam a cobrar imposto pelo uso da terra e pela proteção. E muitas vezes se alinhavam, então, aos cartéis. Então, gente, eles não começaram sendo narcotraficantes, mas começaram a se alinhar aos narcotraficantes para poder financiar a sua luta. Então, foram desviando da sua batalha. Gente, eles criam um estatuto, as Farc criam um estatuto da ideia de que não, todo mundo tem que ser sim um soldado, mas tem que saber por que está lutando. Então, tem que ser sim um sujeito político e um ator militar. Mas é claro, no momento em que as Farc elas querem uma ideia de não concentração de renda, uma reforma agrária, os grandes latifundiários fazendeiros não concordam com isso e começam a combater sozinhos a Farc. Veja um detalhe, não é o exército colombiano agora que está lutando contra as Farc, são os próprios fazendeiros riquíssimos, donos da renda, donos da terra, que começam a armar a sua população, começam a armar os seus funcionários e mandam combater. Aqui começam, gente, os paramilitares. E é claro, se você está combatendo a Farc, que é meu inimigo, o governo ajuda. Os paramilitares, gente, são uma força extraoficial, ilegal, mas o governo ajudava. Opa, então surgiu mais um grupo, mais uma luta. Sim, gente, grupos de esquerda, grupo de direita, isso é importante. Mas ao mesmo tempo, gente, o narcotráfico tem tanta grana, mas tanta grana, que as Farc começou a olhar mais para a grana. Tá? Ou seja, o narcotráfico começa a corromper o sujeito político. Não é só mais aquela ideia de reforma agrária. Não é só mais aquela ideia agora, tipo, a gente vai vencer toda a batalha. Não, tem uma ideia de grana, concentração também dessa grana. Gente, aqui só para vocês verem a bandeira dos dois, tá? Das Farc e da LN, e vocês verem onde que nós temos a plantação de coca, tá? Gente, Bogotá, capital, fica por aqui. Vejam que aqui eu tenho a concentração da Amazônia colombiana, que concentração também de florestas que nós temos na Colômbia, ou seja, difícil acesso. Gente, mais para vocês verem onde estão e uma diferença. Isso é tranquilo, tá, gente? Não se preocupem, não tem que lembrar de tudo isso. É só para vocês verem onde que elas estão, tá? Vejam que a Farc maior que a LN sempre. Galera, guerra declarada. Em 84, tanta gente morreu, tanto dinheiro foi gasto, que eles falaram assim, não, quer saber? Vamos parar um pouquinho, vamos dar uma pausa. E eles começaram uma negociação. Uma negociação do tipo, olha, a gente pode tentar achar um meio termo. A Farc cansada, a LN cansada, o governo cansado, falou assim, vamos. Só que no meio desse processo de negociações de paz, em que a Farc estava querendo se transformar em partido político, começou uma guerra suja. Como assim? No meio do processo, começaram a matar a galera das Farc. Começaram a matar a galera do governo. Começaram a matar a galera do LN, ou seja, assassinatos, atentados para tudo que é lado. No momento que se percebeu que a paz não era possível, tudo voltou. Mas é interessante lembrar que sim, desde a década de 80, a tentativa de negociação ela existe. É que ela não foi efetivada. Passa. Os paramilitares, lembram? Aquelas forças de fazendeiros? Formam as Autodefesas Unidas da Colômbia, chamado AUC. Ou seja, não é mais o fazendeiro que contratou um grupo de pessoas para matar o cara das Farc. Agora é um exército extraoficial. Volto e repito, ilegal. Mas ele existe e lembra, o governo deixava, porque está me ajudando na guerra. Tá? O grupo de direita que combate os guerrilheiros com apoio do governo. 13 mil soldados. E aqui vem a parte legal. Cobram imposto os plantadores de coca. Oi? Lembra que era a Farc que cobrava esse imposto pelos narcotraficantes? Agora essa autodefesa começou a fazer isso também. Então, pera, os paramilitares que, primeiro, tinham ideia de acabar com as Farc, assumiram parte do serviço das Farc. Assumiram parte do narcotráfico. Ou seja, agora na Colômbia, neste momento, nós temos narcotraficantes, nós temos as Farc, ELN, paramilitares e governo. E todos eles brigando entre si. Gente, é o caos. Essa é a guerra civil. Muita gente morreu, muito dinheiro, gente, foi jogado fora, principalmente no combate a eles. E o pior, a população continuou com grande desigualdade. Ok? Para tentar resolver, não resolvendo, nos anos 2000 foi lançado o Plano Colômbia. Estados Unidos lançou esse plano. Porque, gente, os Estados Unidos percebeu que o narcotráfico levava prejuízo econômico para eles. Ou seja, ele não está preocupado com a Colômbia.
Está preocupado com o dinheiro que eles estão deixando de arrecadar com imposto, já que cocaína a gente não arrecada imposto por motivos óbvios, né? Mas, galera, visto isso, eles falaram, Colômbia, acaba com isso. E aqui está o plano. É um plano de combate. Gente, por que esse plano ele foi muito mal falado? Ele foi escrito em inglês e foi apresentado na Embaixada dos Estados Unidos na Colômbia. Gente, não foi um projeto colombiano. Ou seja, os colombianos não falaram assim, a gente quer combater desse jeito. Não, os Estados Unidos falaram assim, você vai combater assim. Se vira. Deu dinheiro, muito dinheiro, e a partir daí financiou, galera, também questão de compra de helicópteros, compra de armas e tal, e foram criadas as zonas desmilitarizadas, ou seja, os pequenos bloquinhos de terra na Colômbia não teria combate. FARC, você pode ficar aqui. ELN, você pode ficar aqui, a gente não vai se matar. Foi para tentar diminuir um pouquinho a violência. Resolveu? Não. Porque logo depois, gente, eles tiraram a zona desmilitarizada. Foi só para dar aquela pausa enquanto eles investiam, depois tudo voltava. Em 2001, gente, com aquela guerra ao terror, lembra 11 de setembro, começou um combate muito grande ao narcotráfico, às FARC. Usaram, inclusive, gente, glifosato. Tudo bem, glifosato? Ah, professor, mas glifosato, estou lembrando isso aqui na parte de agricultura. Então, gente, é um chamado defensivo agrícola, agrotóxico, que a gente usa, inclusive, hoje, aqui no Brasil. Mas ele também foi utilizado em grandes quantidades, grande concentração, para corroer as plantações de cocaína. Tá? Ou seja, a professora é de boa, corroía a planta. Tá? Inclusive, isso contaminou o Rio Amazonas aqui no Brasil. Tá bom? Bom, passado tudo isso, vocês perceberam, gente, grupo de esquerda, direita, governo, Estados Unidos, está um caos gigante. Me vem Álvaro Uribe, guardem esse nome. Ele era o presidente que falou assim, não, com punhos de ferro eu vou vencer as FARC. É aquele momento em que nós temos uma ascensão do conflito. Literalmente morreu muita gente, em que não, eu vou destruir as FARC, tem o dinheiro dos Estados Unidos, mas as FARC também ela é muito forte, porque ela tem dinheiro do narcotráfico. Porém, passa-se o tempo. Vem governo Obama, lembra, é outro tipo de política, é outra ideia. Ele fala, não, peraí, corte de financiamento. Sabe aquele dinheiro que eu estava dando para a Colômbia? Eu não vou dar mais não. Porque, gente, ele entrou num processo pós-crise 2008. E ele tinha outras ideias. Não, eu não quero que vocês se matem. Mas a guerrilha também está muito fraca. Porque naquele momento todo mundo se enfraqueceu. Tanto o governo quanto a guerrilha e os paramilitares também. Tá? Os paramilitares foram assumindo cada vez mais o narcotráfico na Colômbia. E me entra o presidente, Juan Manuel Santos. Guardem esse nome também. Ele também de direita, tá, galera? Mas este cara pensou, não, para acabar com o conflito, não é matar todo mundo, é negociação. E começam as conversas em 2012, através da ONU, Noruega e Cuba. É meio que assim, ô FARC, vem cá, governo, vem cá, vamos achar um ponto em comum. O que a gente pode fazer para acabar com esse conflito? Negociam, 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 e eles saem com uma ideia. Ó, fazendo isso dá certo. O Juan Manuel Santos, para tentar ser mais popular, ele vai lá e faz um plebiscito desse acordo. E a população fica assim, peraí, é paz ou não paz? É. Só que, gente, nesse acordo também tem muita coisa que a FARC pode sair vitoriosa. E digo numa questão política, já vou explicar melhor para vocês, tá? E nós temos uma campanha deste cara aqui, que é o Álvaro Uribe, lembra, o ex-presidente, falando que não, que as FARC vão sair vitoriosas de tudo, que a gente não pode perdoar, blá, 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 blá. Resultado, o acordo é rejeitado. E na hora que ele é rejeitado, o Romano Santos fica assim, e agora? Tudo que a gente construiu de paz já era, então peraí, paz não é aquela ideia tipo assim, ah, sim ou não. Não, paz é sim. E ele muda algumas coisas nesse acordo, e em vez de fazer um novo plebiscito, ele vai direto para o Congresso Nacional e o aprova. Mas, gente, calma. Ah, professor, ele passou por cima do plebiscito? Não, porque ele mudou o acordo, ele fez algumas mudanças. Mas, dessa vez, ele não resolveu consultar a população diretamente. Consultou o Legislativo e foi aprovado. Gente, aqui está para vocês o momento histórico em que nós temos o Raul Castro, lembrem, o cara de Cuba, nós temos este cara, líder das FARC, e o Juan Manuel Santos assinando o acordo de paz. E aí, entre aspas, acaba a guerra civil na Colômbia. Gente, veja um detalhe comigo.
esta foi a caneta em que eles assinaram o acordo. Reparem que é uma bala, é uma cápsula. As balas escreveram o nosso passado, a educação, o nosso futuro. É uma outra visão, é uma outra ideia. Gente, dentro dessa ideia, desse acordo aqui, nós temos diversas concessões em que a Farc vai virar um partido político. Nós também temos que perdoar alguns crimes. Ou seja, o crime que você fez em nome da causa é uma coisa. Se você fez em nome individual seu, aí é errado. Julgamentos diferenciados. É claro que a oposição não vai gostar. Gente, Juan Manuel Santos ganhou o Nobel da Paz, mas ele saiu do poder. Foi eleito agora esse cara, chamado Ivan Duque. Ivan Duque nada mais é do que o sucessor de Álvaro Uribe, ou seja, o cara da oposição. O que ele fala? Não aceito. Vem comigo, gente. Isso aqui a gente já viu. Aqui está o acordo de paz, tá? Gente, vocês não têm que saber tudo isso. Eu coloquei apenas para vocês terem esse material. Então, dentro desse acordo, ó, os caras vão ser um partido político por um certo tempo, tem representatividade no Congresso, depois é eleição normal. Os crimes são feitos por o julgamento dos crimes, um juizado especial. O narcotráfico só é crime se você enriqueceu individualmente. Agora, se você lutou pela causa com isso, não, tá? Indenizações a todos que sofreram, tá? Isso seja a população civil ou o cara das Farc. E igualdade de gênero também, tá? Entre outros. Vejam, foi muito apoiado, gerou a paz, mas logo depois, conflitos. Galera, Duque, a todo momento, está falando que ele vai acabar com o acordo, ele não aceita, embora o acordo esteja firmado internacionalmente. Os ex-líderes das Farc começaram a falar, olha, se o Ivan Duque não vai aceitar, a gente está correndo risco. E alguns caras das Farc estão voltando na batalha, mas calma, a Farc acabou. Eles estão voltando na luta, mas em nome de outros grupos que não acabaram. Por exemplo, ELN ainda não acabou. Tudo bem? Paramilitares ressurgem na Colômbia após o novo acordo de paz. Gente, se as Farc vão embora, o narcotráfico continua. Mas nas mãos de quem? Dos paramilitares. E aí que existe uma grande acusação. Pera, o paramilitar não tinha apoio do governo? Sim. Gente, muitas aspas, o governo contribuiu para a criação de um grupo narcotraficante armado. E agora ele está amando o narcotráfico. E agora? Como combater algo que eu ajudei a criar? Como assumir que eu ajudei a criar? Tá? Gente, para as notícias, só para vocês verem que ó, as Farc, eles estão tentando, mas ao mesmo tempo são muito ameaçados, por isso que eles estão tentando fugir um pouquinho dos lugares que eles estão para reincorporação, porque eles tinham que ficar um tempo numa zona do governo para depois ser liberado para a sociedade civil. Tá? E a gente tem a última atualidade. Lembram do Álvaro Uribe? Foi preso. Tá? Ele tem um mandato de prisão, na verdade já está preso em casa, exatamente por ter, na verdade, coagido, subornado algumas testemunhas em alguns casos de corrupção, inclusive envolvendo paramilitares. E vejam, galera, tudo isso aqui que está rolando, ó, Álvaro Uribe, paramilitares, falsa testemunha, suborno, junto com o apoio do Ivan Duque, ou seja, o caos político ainda existe ali na Colômbia. Tudo bem? Beleza? Terminamos aqui o nosso primeiro bloco, já voltamos, gente. Até mais!